Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o Murilo, trazendo para vocês o primeiro vídeo do canal. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Bom, esse tema cai muito no Enem, nos vestibulares, então é importante vocês saberem dele. Isso daqui é uma revisão a nível de nono ano, então não estuda muito só por isso daqui, mas isso aqui vai ser útil para você. Bom, para a gente falar da Primeira Guerra Mundial, nós precisamos saber dos eventos que aconteceram antes. A começar do imperialismo. O imperialismo foi uma época na Europa em que os países europeus estavam começando a recolonizar os países da África e da Ásia. Aconteceu um Tratado de Berlim. Esse tratado teve o papel de dividir igualmente os países africanos e asiáticos entre as nações europeias. Só que algumas nações europeias acabaram achando que saíram prejudicadas. Um exemplo é a Inglaterra, corrigindo. Bom, isso daí já começou. Esse é um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Outros motivos estão a chegada da Alemanha a se tornar uma grande potência. No início da Revolução Industrial, quem mandava no mercado global era a Inglaterra. Aliás, ela foi o país que sediou a primeira e a segunda Revolução Industrial. Só que aí, do nada, inesperadamente, a Alemanha começou a virar uma grande potência. Ela era uma civilização, ela era uma nação que se via numa situação mais rural, mais do campo. Sua economia era baseada nisso. E da noite para o dia, ela começou a focar na industrialização. E ela se destacou muito nisso, porque a Inglaterra tinha as máquinas, as indústrias velhas, antigas, enquanto a Alemanha, recém-industrializada, tinha as máquinas, as fábricas, tudo novas. Ou seja, tinham produtos exclusivos que eram feitos em tempo recorde, o que supria o mercado que a Inglaterra tinha, o que causou uma certa intriga entre esses dois países. Uma outra questão foi a unificação da Alemanha e da Itália, porque para o resto da Europa era meio estranho ter um país tão grande que tivesse tanto poder igual a Alemanha e a Itália agora, porque as duas se unificaram e elas tinham um grande território que ameaçou principalmente a França e a Inglaterra e a Rússia. Também outro motivo foi uma guerra antiga que ocorreu entre a Alemanha e a França. Nessa guerra, a França acabou perdendo parte do seu território, o que deixou um sentimento de inimizade entre esses dois países. Um outro motivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre a Rússia, o Império Turco-Otomano e o Império Austríaco. O que aconteceu? A Rússia ela tinha um desejo de unificar todos os países que provinham dessa mesma origem, que seria dessa origem russa. Uma outra coisa que levou ao início da Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre a Rússia, o Império Austríaco e o Império Turco-Otomano. Esses impérios provinham da mesma origem, e a Rússia queria que todos esses impérios se unissem para formar uma grande potência. Só que esses dois outros impérios, que são a Áustria e o Império Turco-Otomano, não tinham esse mesmo desejo, que também gerou um outro conflito. Bom, isso em geral é o que levou ao início da Primeira Guerra Mundial. Esses foram um dos fatores pré-guerra. O que levou ao estopim dessa guerra foi uma coisa que aconteceu em 28 de julho de 1914. Nesse dia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi assassinado na cidade de Sarajevo, na Bósnia, por um estudante que pertencia ao grupo Mão Negra, o que foi visto pelos integrantes da corte da Áustria como um atentado, porque mataram seu herdeiro num país considerado, entre aspas, inimigo. Como já estava óbvio, em toda a Europa surgiria uma guerra mais cedo ou mais tarde.
Então, antes do assassinato desse príncipe, desse arquiduque, alguns países começaram a fazer alianças. Essas alianças foram a Tríplice Aliança, uma aliança feita entre a Áustria-Hungria, a Itália e a Alemanha. Lembrando que a Itália entrou nessa aliança um tempo depois. Essa aliança deveria ter o papel de, caso algum desses países entrasse em guerra, um teria que ajudar o outro. Tipo, se a Alemanha entrasse em guerra, os outros dois teriam que ajudá-la. E eles também entrariam em guerra contra o país que a Alemanha entrou em guerra. Tá. E a outra aliança que ocorreu foi a Tríplice Entente. Tríplice Entente. Não sei se é assim que fala, viu? Mas certamente para onde vocês vai ser escrito, então é importante saber como é que escreve. Bom, essa união, essa aliança foi feita entre a Inglaterra, a França e a Rússia. E é a mesma ocasião da Tríplice Aliança. Caso algum desses entrasse em guerra, os outros entrariam junto. Ok. Bom, agora vamos falar um pouco sobre um período que estava acontecendo na Europa, que era a Belle Époque. O que estava acontecendo? A Europa, durante essa época, que é uma época que ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial e no início dela. Nessa época que acontecia, a Europa vivia num período de paz, de glória. Paz entre aspas, só avisando. Era paz entre aspas. Bom, a Europa estava vivendo um período de beleza, onde a beleza era valorizada. Ou seja, as casas, as ruas, era tudo bonito. As roupas eram muito bonitas, era tudo muito valorizado no quesito beleza. Só que aconteceu, começou a Primeira Guerra e no inicinho isso ainda continuou. Porque é possível ver por algumas fotos, eu vou tentar achar e tentar colocar para vocês, que no início da guerra os soldados iam de cartola para lutar na guerra, porque a Belle Époque ainda estava no corpo dessas pessoas. Isso daí mudou com o tempo, quando as pessoas começaram a ver que a guerra não era uma coisa bonita. Bom, o povo estava vendo que a guerra não era uma coisa bonita, então pra que eu vou continuar usando uma cartola, um terno, para ir numa guerra que não é uma coisa bonita? E isso daí marcou o fim da Belle Époque. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi dividida em algumas fases. A primeira fase, nós podemos falar, foi chamada Paz Armada. O que aconteceu isso? Quando os países europeus viram que poderia começar uma guerra, eles começaram a produzir armas em massa. O que aconteceu? Esse período foi chamado de Paz Armada porque tecnicamente a Europa estava em paz, mas ela estava produzindo arma em massa. Ou seja, elas sabiam que ia acontecer essa guerra, mas elas se precaviram. E por isso daqui é conhecido como a primeira fase da guerra. Bom, a segunda fase da guerra foi chamada Guerra de Movimento. O que consistia isso? Bom, essa guerra de movimento aconteceu no primeiro ano e meio da guerra. O que isso fazia? Foi a parte da guerra onde o exército se movimentava, onde ele tinha algumas técnicas meio rudimentares. Um exemplo disso aí foi quando, por exemplo, a Alemanha invadiu a França, ou seja, se movimentando, e depois a França revidou. Isso aqui, em resumo, é a guerra de movimento. Depois de algum tempo, começou a guerra de posição ou guerra das trincheiras, que durou de 1915 a 1918, ou seja, de 1915 até o fim da guerra. Bom, o que era isso daqui? Cada parte do exército ficava nas trincheiras. As trincheiras eram um buraco no chão. Vou ver se eu acho imagem, vou colocar para vocês. E nesse buraco no chão eram feitos vários túneis. Lá nesses buracos ficava o exército. Esse exército ficava comendo, morando lá, atirando nesses locais onde eles ficavam tecnicamente protegidos. Nessa época a guerra ficou fixa. O que ela dizia? Antes a guerra era em movimento.
Um exército avançava contra o outro, cavalgando, esse tipo de coisa. Agora não. Os exércitos estavam fixos em um lugar, atirando um contra o outro. Quem derrubasse a trincheira do outro primeiro saiu vitorioso. Ok? Espero que tenha ficado ok para vocês. Um outro ponto importante na guerra foi os avanços tecnológicos, porque durante essa época teve um grande avanço nas forças bélicas, ou seja, na tecnologia bélica. Tiveram diversos produtos que foram importantíssimos para a guerra. Entre eles está o avião, que foi criado com o propósito de ajudar a população, de ajudar o mundo, mas foi usado para a guerra, porque o ser humano estraga tudo que é bom. Uma outra coisa que aconteceu, outra coisa que foi muito importante, foi os trilhos de trem. Os trens, porque eles ajudaram o exército a se locomover. Antes, o exército tinha que se locomover em cavalos, o que era lento para a época, o que era lento, querendo ou não. E com a criação dos trens, o exército passou a se deslocar em grande quantidade e em grande velocidade. Um outro fator importante foi a criação dos capacetes de metal. Porque, igual eu disse antes, o exército ia com um capacete de couro, cartolas, o que não era muito, vamos dizer, não era uma coisa que protegia muito. Mas, tá bom, eles criaram esse capacete de ferro. Vocês ouviram barulho de página? Desculpa. É que eu tô seguindo um roteiro, viu? Sou bem sincero. Bom, outras coisas importantes foi, por exemplo, a criação dos tanques, daqueles tanques de guerra, porque era, vamos dizer, um meio de transporte lento, mas com grande resistência e com grande poder de fogo. Nós tivemos a criação do concreto, muito importante, e essas daí foram as principais tecnologias utilizadas por eles. Bom, agora vamos estar falando sobre os anos finais da guerra, que foi de 1917 a 1918. O que ocorreu nesse período? Bom, o que estava acontecendo? A Alemanha estava sendo vitoriosa. A Alemanha estava ganhando dos outros países. Também, em 1917, devido a alguns conflitos internos, a Rússia teve que sair da jogada. E, através de um tratado, a Alemanha parou de avançar contra a Rússia e a Rússia deu a ela uma parte do seu território. Isso daí vai ser melhor explicado durante a Revolução Russa, que se vocês quiserem vai ter mais vídeo sobre a Revolução Russa. Bom, aí o que aconteceu? A Alemanha estava ganhando, a Tríplice Aliança estava ganhando, só que aconteceu uma coisinha. Estados Unidos da América passou a interferir nessa guerra. Uma guerra que antes acontecia mais na Ásia, Europa e África, passou a ter interferência dos Estados Unidos, que antes era um país da América qualquer, ele não tinha lá grande influência. Só que aconteceu? Durante 4 anos, a Europa passou a ficar só focada na guerra. Ela não teve lucros econômicos, ela não teve avanço na ciência sem ser na área bélica, a Europa tinha ficado para trás. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam lá vendendo normalmente, comprando normalmente, produzindo normalmente e ficando mais rico. Então, os Estados Unidos interferem na guerra. Ele passa a fornecer comida e armas para a Tríplice Entente. Mais uma coisa, os Estados Unidos estavam sempre querendo entrar nessa guerra, só que precisava de uma desculpa para isso. Só que aí, o que aconteceu? A Alemanha, um certo dia, destruiu 2 navios dos Estados Unidos, o que foi motivo mais suficiente para os Estados Unidos entrar em combate. A partir do momento que os Estados Unidos entrou em combate a favor da Tríplice Entente, ele levou vários e vários homens, exércitos e armas. E ele balanceou totalmente a guerra. A Alemanha se viu derrotada e encurralada. E para não se ver perdida, literalmente uma situação muito ruim, a Alemanha declara rendição, bandeira branca.
E é assim que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Tudo como os Estados Unidos. Bom, agora vamos estar falando sobre os anos finais da guerra, que foi de 1917 a 1918. O que ocorreu nesse período? Bom, o que estava acontecendo? A Alemanha estava sendo vitoriosa. A Alemanha estava ganhando os outros países. Também, em 1917, devido a alguns conflitos internos, a Rússia teve que sair da jogada. E, através de um tratado, a Alemanha parou de avançar contra a Rússia e a Rússia deu a ela uma parte do seu território. Isso daí vai ser melhor explicado durante a Revolução Russa, que se vocês quiserem vai ter mais vídeo sobre a Revolução Russa. Bom, aí o que aconteceu? A Alemanha estava ganhando, a Tríplice Aliança estava ganhando, só que aconteceu uma coisinha. Estados Unidos da América passou a interferir nessa guerra. Uma guerra que antes acontecia mais na Ásia, Europa e África, passou a ter interferência dos Estados Unidos, que antes era um país da América qualquer, ele não tinha lá grande influência. Só que aconteceu? Durante 4 anos, a Europa passou a ficar só focada na guerra. Ela não teve lucros econômicos, ela não teve avanço na ciência sem ser na área bélica, a Europa tinha ficado para trás. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam lá vendendo normalmente, comprando normalmente, produzindo normalmente e ficando mais rico. Então, os Estados Unidos interferem na guerra. Ele passa a fornecer comida e armas para a Tríplice Entente. Mais uma coisa, os Estados Unidos estavam sempre querendo entrar nessa guerra, só que precisava de uma desculpa para isso. Só que aí, o que aconteceu? A Alemanha, um certo dia, destruiu 2 navios dos Estados Unidos, o que foi motivo mais suficiente para os Estados Unidos entrar em combate. A partir do momento que os Estados Unidos entrou em combate a favor da Tríplice Entente, ele levou vários e vários homens, exércitos e armas. E ele balanceou totalmente a guerra. A Alemanha se viu derrotada e encurralada. E para não se ver perdida, literalmente uma situação muito ruim, a Alemanha declara rendição, bandeira branca. E é assim que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Tudo como os Estados Unidos. Bom, com o fim da guerra, alguns acordos de paz foram criados para iniciar uma nova ordem mundial. Um desses acordos foi o chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado tinha o papel de diminuir o poder da Alemanha. O que esse tratado dizia? Uma das medidas dele é que agora o exército alemão podia ter só 100 mil homens, ou seja, para evitar que a Alemanha tenha motivos para entrar em uma outra guerra. Determinava também que a Alemanha deveria pagar 296 bilhões de marcos para os países que ela danificou, porque com o Tratado de Versalhes, uma exigência foi que a Alemanha deveria se considerar a única culpada pelo início da guerra. Bom, isso aí também trouxe alguns benefícios para outros países. Quais foram esses benefícios? Foi para os Estados Unidos a criação de diversas tratados de paz, sem falar de que, como a Alemanha não teria dinheiro para pagar esses 296 bilhões, ela teria que receber esse dinheiro de algum lugar. Os Estados Unidos, então, forneceria esse dinheiro e, com juros, ele ganharia esse valor de volta. Ou seja, os Estados Unidos saiu beneficiado porque ele ajudou a Europa a se reconstruir, fazendo os países europeus ficarem, vamos dizer, em dívida com ele. Outra coisa que aconteceu foi que alguns países, como o Império Otomano, perdeu território, o Império Austríaco se dividiu em 2, e uma outra questão que aconteceu foi que na Europa, especificamente na Alemanha, começou um sentimento
de raiva, porque o povo alemão não se achava culpado disso. Aliás, eu fico do lado deles nessa Primeira Guerra, porque eles realmente não foram culpados disso. Não foram os únicos culpados no início da guerra. Isso daí futuramente gerou o nazismo, gerou uma forte tendência ao nacionalismo e futuramente gerou a Segunda Guerra Mundial, que trataremos em outro vídeo. Bom, com o final da Primeira Guerra Mundial, o mundo ficou um pouco diferente. Uma das coisas que aconteceu foi que agora, por exemplo, a mulher tinha um papel econômico. Quando os homens tiveram que lutar na guerra, as mulheres se tornaram as responsáveis pelas casas e pela própria, vamos dizer assim, pela própria família. Ou seja, aqueles que tinham comércio, a mulher agora trabalhava nesse comércio. A mulher teve que ir para as indústrias, teve que fazer mais coisas que cuidar da própria casa e do próprio filho. A mulher acabou se tornando um pouco mais importante, porque na época a mulher era irrelevante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou ficar muito satisfeita em responder. E não esqueça de deixar o like, viu? Isso é muito importante. Falou, gente, muito obrigada, tchau.